Olá, caríssimos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Paulo Ricardo, seu professor de Educação Física, e vamos ver o que nós temos de conteúdo para esta aula. Vamos lá? Na aula de número 10, nós temos aí a revisão, seguida da avaliação, onde nós iremos colocar em xeque tudo que nós aprendemos ao longo dessas unidades. Sem mais delongas, vamos de aula? E nós iniciamos essa aula neste ambiente maravilhoso, neste lugar que relembra ali a cultura grega. Mas você pode estar se perguntando por que nós vamos começar a aula neste lugar, porque é aqui que surgiram um dos principais conceitos que são objeto de estudo dessa aula, né? Que nós vamos relembrar aí. E aí eu já trago para vocês na cartela esse conceito, é o conceito de ginástica. Que se nós analisarmos a etimologia da palavra ginástica, a sua origem é indicada do grego, mais especificamente do termo gymnasium, que significa, em sua essência, exercício com o corpo nu, que era basicamente a forma como os gregos faziam exercícios, sem roupa. Na atualidade, nós podemos simplificar esse conceito, significando simplesmente treinar. Dentro do vasto universo da ginástica, nós tratamos aí sobre um estilo específico, que eu relembro a vocês agora, é a calistenia. É um método de ginástica, ou simplesmente uma metodologia de atividade física idealizado por Focke Heinrich Claes, que no século XIX, ali, por volta de 1822, foi o cara que pensou nessa modalidade. E aí, para a gente reforçar um pouco mais essa informação, Heinrich publicou um livro chamado Calisthenics, Exercises for Build and Strength. E ao pé da letra a gente relembra aí que o título dizia Calistenia, Exercícios para a Beleza e Força. Uma das características principais da calistenia são essas que aparecem para a gente agora, né? Esse tipo de exercício, ele propõe promover o desenvolvimento da força física, tá bom? A resistência muscular de forma natural, sem o uso de muitos implementos, tá bom? É o que aponta já a característica seguinte, sem a dependência de implementos como máquinas ou halteres, que são aqueles equipamentos que a gente vê na academia, né? Ou ainda uma estrutura física ali mais adequada, mais elaborada. Você pode fazer ao ar livre, utilizando somente o peso corporal e pouquíssimos implementos, tá bom? Essa atividade proporciona benefícios aí maravilhosos para o nosso corpo, como o desenvolvimento da força muscular, a noção espaço-temporal, né, a coordenação motora e a consciência corporal, além de definir o corpo, deixar ali o shape maravilhoso, tá bom? Nós falamos também de um outro estilo de treino que as imagens indicam por si só para vocês, olha só, não sei se vocês se recordam, mas é um estilo que usa aí a força bruta e, diferentemente da calistenia, vai utilizar alguns implementos. Se você não lembra, não se preocupa, a gente vai relembrar agora. Esse estilo que aparece nas imagens para nós é o cross-training, tá bom? Que pode ser definido como um método de treino que utiliza e trabalha, né, força e condicionamento físico associado aí a exercícios aeróbicos com os exercícios calistênicos, tá bom? Vai utilizar muito da composição corporal, vai trabalhar esses aspectos corporais com esse diferencial, que ele vai ser bastante extremo e vai utilizar alguns desses implementos que apareceram na imagem para a gente. Mas esse não foi o ápice da nossa aula. Esses dois modelos de ginástica eu trouxe para vocês para que a gente pudesse adentrar aí ao ponto máximo, né, da aula, que nós iríamos tratar sobre as práticas de esportes praticadas em outros lugares do mundo, difundidas aí pelas mídias, né? E aí nós falamos sobre os Right-Land Games, que aparece na cartela para vocês agora. Traduzindo ao pé da letra, são os Jogos das Terras Altas. Basicamente é uma nomenclatura que durante o período feudal dividiu essa porção de terra ali na Europa. E se refere à região mais montanhosa da Escócia, tá bom? Então os Right-Land Games são basicamente os jogos escoceses, esses que aparecem na imagem para vocês. Aí algumas das modalidades praticadas, né, que a gente vai conhecer um pouquinho mais, aprofundar.
Antes, a gente relembra um pouco do que são esses jogos e um pouquinho da história. Olha só, os Jogos Escoceses são um evento carregado de desafio, força extrema, coordenação e, claro, a torcida e vibração, tá bom? Tudo que a gente enxerga nas modalidades de ginástica que eu falei a vocês. E, igualmente, essas modalidades de ginástica, os Right-Land Games, eles são uma modalidade muito antiga, olha só. Estima-se que esse evento surgiu cerca de 2000 anos antes de Cristo, mas ele se popularizou e ganhou mais adeptos ali na Escócia depois de alguns processos migratórios em torno do século 4 e 5, tá bom? Para a gente compreender um pouco mais, a cartela traz para a gente uma informação muito legal, que o espetáculo relacionando esporte e expressão cultural é tão marcante no evento que eles são responsáveis por reviver aí os Jogos Olímpicos modernos. Iniciativa do Barão Pierre de Coubertin, que após assistir uma exibição dos Right-Land Games, né, em 1889, se encantou e acendeu em seu coração a vontade de reviver os Jogos Olímpicos. Os esportes se subdividem ali em dois tipos, tá bom? As modalidades ali, os esportes executados nos Jogos Escoceses. Eles são os jogos leves, tá bom? Que vão ter ali uma parte de corrida, ciclismo, cabo de guerra, e os jogos pesados, tá bom? Essa primeira parte a gente não vai conhecer tanto, não vai relembrar tanto, mas os jogos pesados eu quero trazer para vocês a primeira modalidade, tá bom? Que é o arremesso de martelo, ou Scottish Hammer Throw, tá bom? Que apesar de algumas diferenças, é bem parecido com a modalidade que existe nos Jogos Olímpicos, uma vez que ele usa aí essa bola de ferro, né, presa aí a esse suporte, que parece uma argola, onde ele vai fazer o arremesso desse instrumento, tá bom? Lembrando muito a modalidade que é praticada lá nos Jogos Olímpicos, dentro do atletismo. Outra modalidade aí desses jogos é o arremesso de pedra, ou stone putt, tá bom? Similar ao arremesso de peso que nós conhecemos, só que ao invés de aquela bola de ferro pesada, ele é feito com uma pedra, tá bom? Que pode variar de tamanho e peso, dependendo ali da dificuldade ou da categoria dos atletas concorrentes ali, participantes dos jogos, ok? Outra modalidade é o arremesso de peso, ou wave throw, também parecido com o arremesso de martelo, que conhecemos. Ele vai ter uma bola de ferro anexada a uma corrente e pode ser arremessada por um dos braços, tá bom? Outra modalidade aí muito conhecida dentro desses jogos e talvez a mais famosa é o arremesso de tronco, ou Caber Toss, tá bom? Nessa é a competição mais famosa dos jogos, onde os atletas devem carregar o tronco, tá bom? E arremessá-lo de forma que ele dê uma volta, não é simplesmente jogar esse tronco. Ele tem que arremessar e esse tronco tem que bater no chão e fazer uma volta completa. E é importante frisar que o ponto o ponto-chave dessa modalidade não é a distância, mas a forma que o tronco vai dar a volta na hora em que ele é arremessado e atinge o chão. Esses jogos, essa manifestação cultural que agrega aí elementos da cultura desse povo e se espalhou aí por todo mundo, inclusive aqui no Brasil, que nós temos competições desses jogos, a celebração desses jogos, né, onde os indivíduos, além de praticar as modalidades seguindo à risca a tradição, eles também fazem uma apresentação maravilhosa, utilizando os instrumentos musicais, fazendo um desfile utilizando as roupas características da cultura escocesa. Eles trazem todos esses elementos aí agregados, né? E promovem a divulgação da cultura. É importante frisar que essa manifestação cultural atrai espectadores pela grandiosidade do evento e por esse uso da força bruta, tá bom? Essa é uma das modalidades que nós tratamos na aula, praticadas aí em outros lugares do mundo e também aqui no Brasil.
Nessas aulas, ao longo dessa unidade, nós falamos também sobre tecnologia e eu já relembro o conceito para vocês, tá bom? O termo tecnologia ele é de origem grega, que junta aí as palavras técnica, que significa arte, técnica ou ofício, e aí junta também com logos, né, que é o conjunto de saberes ou estudo. Então, nós vamos utilizar aí o conjunto de saberes da arte, da técnica ou do ofício. É isso que significa tecnologia. Nós usamos essa definição e associamos ela a outros conceitos, como, por exemplo, o de jogo, que aparece para você agora, que é definido como uma atividade lúdica com regras livremente estabelecidas pelos participantes, ou seja, pode haver uma comunhão ali no acordo entre aqueles que estão participando da atividade para mudar um pouco as regrinhas ali, né, do jogo. Outro conceito de jogo são os jogos do contexto popular, que são basicamente definidos aí como jogos ou brincadeiras que fazem parte da cultura e são criados aí pelas pessoas ao longo do tempo, passando de geração a geração. Se nós associarmos os conceitos tratados até aqui de tecnologia, de jogos e jogos do contexto popular, nós teremos aí o que foi objeto de conhecimento dessa aula, são os jogos eletrônicos. Conhecido aí como jogo eletrônico, videojogo ou videogame, que é aquele que usa a tecnologia do computador para acontecer. Esses jogos, eles são fantásticos porque eles associam o mundo real a esse ambiente virtual. Ele pode ser jogado em computadores pessoais ou equipamentos eletrônicos como tablets, telefones celulares, ou as máquinas de fliperama, ou os consoles, que são os aparelhos de videogame mesmo, né? Aqueles que ficam parados ali frente à televisão. A mágica maior acontece quando quando esses aspectos, né, a tecnologia, os jogos do contexto popular são associados aos esportes. E para a gente entender de forma mais clara, o conceito de esporte aparece para a gente, né? Enquanto que os jogos têm as regras livremente estabelecidas, os esportes, por sua vez, têm regras pré-estabelecidas pelas diferentes instituições que regem cada modalidade esportiva, sejam ligas, federações, confederações ou comitês olímpicos, tá bom? A associação desses conceitos do esporte com a tecnologia e com os jogos promove aí um fenômeno, né? Promove algo chamado a gamificação ou esportivização do virtual, que para a gente entender de forma mais clara, para ficar mais tranquila essa informação para a gente, no início esses jogos eletrônicos eles eram bastante simples, com gráficos básicos e até sem som. Mas aí esse carinha aí, o William Higginbotham, ele criou um dos primeiros videogames, foi o Tennis for Two, ou Tênis para Dois, em 1958. E aí, um tempinho depois, o primeiro jogo de fliperama, chamado Computer Space, foi lançado em 1971. Logo, outros jogos surgiram, né, como o Pong, os Invasores do Espaço e o Pac-Man. Um tempinho mais tarde, lá em 1977, a empresa Atari lançou um console com cartuchos removíveis, que talvez as gerações mais antigas, né, o pai, o avô de vocês, lembre aí dos cartuchos que a gente tinha que soprar para funcionar. Um tempo depois, tudo isso evoluiu, vieram os jogos aí com CD, alguns nem usam mais CD, já utilizam HD, e nós temos, né, na atualidade, os videogames de 7ª geração, que, por meio da tecnologia, permitem uma interatividade maior entre os jogadores. Associando aí a prática do esporte com esses jogos, né, para a gente entender de forma melhor como que essas ideias conversam entre si, eu vou trazer um outro conceito para vocês de um outro esporte, que é o xadrez. É um esporte de 2 jogadores, que pode ser classificado como um jogo de tabuleiro estratégico, tanto recreativo quanto competitivo, tá bom? Essa modalidade, o xadrez, ele tem aí um contexto histórico maravilhoso, é um jogo antigo, mas que quando associado a elementos da tecnologia, a gente tem o surgimento do xadrez virtual,
porque a gente percebe aí a evolução do xadrez agregando elementos da cultura, agregando elementos do tempo e dos locais por onde ele passou, né? A gente percebe essa evolução e vê que ela continua hoje, porque o xadrez ele vai se adaptando aí com os tabuleiros virtuais, o xadrez online, né? Onde os oponentes se enfrentam ali em tempo real ou ainda criam modalidades, criam formas de disputas, mas num ambiente virtual. Mostrando aí que casa muito legal a ideia do esporte, do jogo, da competição com o ambiente virtual. Uma das maravilhas proporcionadas pela esportivização do virtual. Há até mesmo torneios organizados com pessoas de todo o mundo e em qualquer lugar. Essa mágica, essa maravilha proporcionada e o duelo que acontece ali no tabuleiro de xadrez não fica só no tabuleiro virtual. Há diversos universos maravilhosos criados, pensados ali para que disputas, guerras, competições aconteçam dentro desses ambientes. E nessa perspectiva eu trago para vocês um outro jogo que aparece na cartela agora, que é o League of Legends, tá bom? Popularmente conhecido aí como LoL, que é um jogo no formato de RPG, que utiliza estratégia, raciocínio lógico e trabalho em equipe para vencer os adversários na disputa. Vai acontecer uma guerra ali nesse mundo virtual, onde seres da floresta, soldados e diversos equipamentos são usados, né? Mas de forma mais clara, a estratégia, o raciocínio lógico e o trabalho em equipe vão ser elementos humanos aí utilizados para tentar vencer essa disputa. O League of Legends é frequentemente citado como o maior esporte eletrônico do mundo. Olha só que maravilha! Com um cenário competitivo internacional composto aí por 12 ligas, 12 grandes ligas. As ligas nacionais culminam no anual campeonato do Mundial The League of Legends. A final da edição de 2021 teve uma audiência de mais de 73 milhões de espectadores, mostrando a mágica proporcionada aí pela junção da tecnologia, pela junção dos esportes, do jogo, da competição, da maravilha proporcionada. Quando nós casamos tudo isso, nós temos a esportivização do virtual, como a cartela mostrou para a gente, movimentou aí 73 milhões de espectadores. Isso pode parecer pouco, são só espectadores, mas a cada view gerando, a cada visualização gerando centavos de monetização para os ambientes virtuais, no final da história a gente vai perceber aí uma movimentação monetária muito grande, o que mostra para a gente um leque gigante aí, um amplo campo, né, tão vasto e tão promissor dentro desse ambiente. Se você de repente sonha em ser um esportista profissional dentro desse ramo da esportivização do virtual, você precisa investir, precisa ter disciplina, precisa treinar bastante e lembrar sempre que os jogos virtuais têm as suas possibilidades, seus aspectos positivos de desenvolvimento para o ser humano, mas a gente precisa ter disciplina para saber separar um tempo para treinar, um tempo para brincar, um tempo para exercitar o nosso corpo, praticar atividade física no mundo real e não só no ambiente virtual, né? Então a gente precisa estar se movimentando, estar se mexendo e, claro, se esse ambiente te atrai tanto, investe nessa carreira, investe no material que precisa e desenvolva essa atividade da melhor forma possível. Espero que vocês tenham gostado, tenham relembrado todos os conceitos. Deixo um forte abraço e até a próxima.